O resultado foi bom, Edu, dentro das circunstâncias. O Sampaio Corrêa era favorito. Não que tenha mais time do que a Ponte, não. O time da Ponte é limitado. E o Sampaio Corrêa também o é. Mas o problema é que a Ponte foi muito desfalcada, sem 4 jogadores importantes, experientes. Fábio Sanches, Elvis, o próprio Gé. Jogadores que realmente dão um contorno de experiência a esse time da Ponte, né? O Elvis, mesmo com uma condição física hoje não boa, aparentemente acima do peso, indiscutivelmente acima do peso, mas é um cara que pisa na bola, que coordena, que tem uma bola parada boa, legal. Então faltou para a Ponte, não é? Dentro de um elenco limitado, jogadores realmente de uma qualidade que, para o nível do elenco, estão acima da média do elenco. E aí vai fazer um jogo fora, contra o adversário em casa, que pressiona, num gramado difícil de jogar, numa temperatura difícil, clima úmido. Então a Ponte foi sufocada, o Sampaio foi melhor do que a Ponte, a bem da verdade, ao longo dos 90 minutos, mas não conseguiu botar a bola na rede. Esse é que é o detalhe. Não conseguiu botar a bola na rede. E em não conseguindo botar a bola na rede, nós não podemos falar que foi melhor, foi justo ou foi injusto. Justiça no futebol é bola na rede. Então a Ponte disputou o jogo com garra, com gana, alguns jogadores abaixo em termos de entrega, outros acima da média em termos de entrega. A defesa hoje segurou heroicamente o resultado, o próprio goleiro também. Eu acho que a Ponte traz para Campinas um bom resultado sem ter apresentado um bom futebol. E olha que num dos contra-ataques aí, poderia ter feito o gol, não foram tão agudos assim, em algumas oportunidades como esse a 47, o Pablo Diego, que é velocista, poderia ter saído na cara do gol, né? Poderia ter feito o gol, se recebe a bola na frente para ele arrancar e ganhar em velocidade dos adversários, mas lamentavelmente o senhor Cássio Gabriel fez questão de jogar essa bola nas costas, e aí nas costas fica muito complicado. Então, sem o Arthur, sem o Gé, sem o Elvis, sem o Fábio Sanches, você pega num time de 10, excetuando-se o goleiro, jogadores de linha, são 40%, é muita coisa. Então, o Felipe Moreira fez o que foi possível, conseguiu, logicamente, incutir na cabeça dos jogadores que teria que lutar muito. Infelizmente, nem todos lutaram com a mesma intensidade, e a Ponte bravamente, heroicamente, do ponto de vista de se defender, acabou segurando um ponto. Mas todos nós sabemos a dificuldade que foi, a pressão de primeiro tempo intensa, depois dos 25 minutos até terminar o primeiro tempo, e agora no segundo tempo o jogo não mudou até 15, depois o Sampaio, sempre o Sampaio à frente, sempre o Sampaio pressionando, sempre a bola triscando ali próxima do gol da Ponte, sempre a Ponte correndo riscos. Depois o Sampaio diminuiu um pouco, claramente teve alguns jogadores que caíram também fisicamente, também são seres humanos, a exemplo dos jogadores da Ponte que se cansaram, os do Sampaio também tiveram o desgaste. Aí o Márcio Fernandes fez 5 alterações, deu uma oxigenada no time, colocou jogadores fisicamente inteiros, mas tinha jogador cansado. O próprio Pimentinha não foi o mesmo jogador no segundo tempo, apesar de ser sempre um transtorno. Só que aí méritos para o treinador da Ponte, que deu uma arrumada. Demorou muito para ver. A Ponte poderia ter tomado pelo menos 2 gols, inclusive daquela bola na trave no primeiro tempo, porque estava sendo envolvido o Júnior Tavares e não tinha cobertura, não tinha ninguém para chegar. Com uma dobra que ele fez pelo lado esquerdo, com o Tavares e com o Filipinho, a participação do Pimentinha, apesar de boa também no segundo tempo, ela foi muito menos intensa, muito menos aguda e perigosa do que na primeira etapa. Então, ocorreram sim algumas correções, mas a Ponte teve alguns jogadores que estiveram mais uma vez em nível de intensidade, de participação e até de qualidade técnica muito abaixo. O principal deles, o Matheus Jesus, que é um cara que sabe jogar, mas que está pesado, completamente sem mobilidade
E não adianta virem me dizer, mas na Série A2 é mais fácil. Não, na Série A2 ele estava correndo. E ele, se movimentando, ele é jogador de Série A do Campeonato Brasileiro. Não é de Série B. Agora, quando ele começa a pegar e tocar curtinho, quando ele começa a pegar a bola e toca curto, e aí volta andando, e aí toca curtinho e põe a mão na cintura, e toca curtinho e não recompõe, aí não tem jeito. Não tem como a coisa acontecer. Não tem como o time gravitar em torno dele fazendo uma apresentação que depende muito da categoria dele. Então, técnica e fisicamente, talvez o Matheus Jesus, o jogador que mais destoou hoje no time da Ponte, até porque a gente está cobrando de quem realmente tem algo a dar e tem qualidade. Agora, jogar sem o centroavante, ora, tentou improvisar, eu disse, não dá certo. Não é a dele aparecer como falso 9. Aí quem que estava tentando aparecer? O Leonaldi, inclusive naquele cruzamento do lado esquerdo, que triscou, rasgou a defesa toda, a bola passou pela risca da pequena área, o Boles até frisou na narração. Cadê o centroavante? Não tinha centroavante. Então a Ponte teve muitas dificuldades. E apesar do time, tecnicamente, mais uma vez, ter errado muito e ter deixado muito a desejar e ter corrido muitos riscos, além do que precisaria ter corrido contra um adversário também limitado, a gente tem que reconhecer que pelas dificuldades para armar o time, o trabalho acabou sendo executado de uma maneira de razoável para boa e o resultado, eu reputo, apesar de ser muito pouco, a Ponte chega a 7 pontos em 8 rodadas, é muito picadinho, é uma conquista de pontos muito miúda, a Ponte tem apenas uma vitória em 8 jogos, mas hoje eu acho que o papel foi bem feito. Hoje eu acho que o resultado pode ser comemorado pela torcida. O que não pode ocorrer é perder jogo em casa, é perder jogo ganho e deixar empatar em casa, é estar com o jogo na mão em Chapecó e deixar empatar. Hoje não. Hoje com o time desfalcado, foi brilhante? Não. Mas guerreou, fora uma ou outra exceção, teve que improvisar um esquema com 2 jogadores de beirada e ninguém centralizado, teve que fazer uma dobra do lado esquerdo da defesa, porque estava muito vulnerável o Júnior Tavares, foi corrigido com o jogo em andamento, e ao final, não é esse ponto que a Ponte conquistou só 1 e poderia conquistar 3, o problema não é o resultado de hoje, o que está pesando são resultados anteriores. Hoje, dentro das circunstâncias, guerreira a Ponte, sufocada, até o último minuto uma falta lateral perigosíssima, Pimentinha bateu e o Kaique França foi buscar lá em cima e acabou o jogo. A Ponte passou o sufoco, mas tirou o pedido. Para mim, 1 ponto ganho e não 2 pontos perdidos, como em outras oportunidades. Principalmente pela dificuldade de montar o time e pelos importantíssimos desfalques que a Ponte teve dentro da partida, meu queridíssimo Edu Pinheiro.